O vilão ou antagonista é sem dúvida nenhuma uma das peças mais importantes de qualquer história. Ele geralmente é criado para representar o caos e para rivalizar com algum personagem principal. No entanto, também existem aqueles vilões idiotas e atrapalhados, que às vezes ficamos com tanta dó deles que sem perceber começamos a torcer para que eles se deem bem no final, ou até mesmo para que eles se ferrem ainda mais. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar alguns dos vilões mais atrapalhados e idiotas dos desenhos. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. E para começar essa lista temos ele, Dick Vigarista, o grande vilão de corrida maluca, que sempre tentava ganhar a competição atrapalhando os outros corredores com armadilhas e planos mirabolantes. Porém, apesar de ser muito mal, o Dick Vigarista também era muito burro, porque sempre que ele estava ganhando a corrida com muita vantagem, ao invés de focar na vitória, ele resolvia parar seu carro, pedir a ajuda de seu cachorro Muttley e criar alguma armadilha maluca para atrapalhar os outros corredores. No entanto, essas armadilhas sempre acabavam se voltando contra ele, e por isso o Dick Vigarista sempre estava muito mal e terminava as corridas na última colocação, ou às vezes nem terminava a corrida. Eu devia ter vencido essa corrida, Muttley, e tudo que eu consegui foi um carro limpo. Com uma mãe que nunca o amou, um pai que o usava como gnomo de jardim e tendo um balão como melhor amigo na infância, o Dr. Doofenshmirtz de Phineas e Ferb possui uma das histórias de fundo mais trágicas e engraçadas das animações. Todos os dias ele tenta dominar a área dos 3 estados usando alguma invenção maluca, mas seus planos sempre acabam fracassando, talvez porque por algum motivo ele sempre coloca um botão de autodestruição nas suas invenções, o que facilita muito o trabalho de Perry, o ornitorrinco responsável por deter os planos malignos desse cientista louco. Sua linguicinha não é páreo para o meu linguição. Um personagem que não podia ficar de fora dessa lista é o Sideshow Bob, um dos vilões mais recorrentes de Os Simpsons. Ele possui um ódio tremendo por Bart, já que o garoto arruinou seus planos de destruir a carreira de Krusty e ainda o mandou para a prisão. Desde então, Bob ficou obcecado em matar o Bart, e por isso passou a desenvolver uma série de esquemas malignos para tentar se vingar do garoto. No entanto, os planos malucos de Bob, na maioria das vezes, nunca dão certo, e ele sempre termina sendo humilhado e enganado por Bart, que sempre arruma um jeito de mandá-lo de volta para a prisão. Você não me mataria nem se eu chegasse com pneumonia e uma faca nas costas! Um outro vilão bastante atrapalhado é o Diabo de Cuphead a série. Ele é o governante supremo do submundo, que vive constantemente desenvolvendo métodos para roubar as almas dos moradores da Ilha Tinteiro. No entanto, apesar de ser extremamente poderoso e temido pela maioria dos outros personagens, o Diabo tem o terrível costume de subestimar seus inimigos, e por isso ele sempre acaba fazendo o papel de bobo e se envolvendo em situações que são humilhantes para alguém na posição dele, como por exemplo destruir sua própria máquina de coletar almas ou até mesmo ter seu tridente roubado. Eu adoro ser euzinho tão malvado assim. No início de Hora de Aventura, o Rei Gelado era um dos principais vilões da série. Ele constantemente sequestrava princesas e tentava se casar à força com elas. No entanto, por ser muito pateta e atrapalhado, os planos dele sempre acabavam falhando e ele terminava se dando muito mal. Porém, ao longo da série, à medida que nos aprofundamos no passado dele, o Rei Gelado começou a virar um dos personagens que ficava ao lado dos heróis da história. Tudo isso porque foi revelado que originalmente o Rei Gelado era um humano gentil chamado Simon, que acabou perdendo suas memórias e sanidade depois que começou a usar a coroa mágica que lhe dava poderes de gelo. Eu posso acabar com você agora! Espera, que bobagem! Um outro vilão bastante atrapalhado é o Crocker, de Os Padrinhos Mágicos. Ele é um professor fanático obcecado em provar a existência de fadas. Por isso ele vive perseguindo seu aluno Timmy, tentando expor a existência dos padrinhos mágicos dele. No entanto, Crocker quase nunca tem sucesso em seus planos e na maioria das vezes ele acaba apenas fazendo o papel de bobo. No entanto, apesar disso tudo, a inteligência de Crocker parece depender muito do enredo do episódio,
Como por exemplo, ele pode parecer um idiota e fazer coisas extremamente estúpidas, ou pode parecer um gênio e construir aparelhos tecnológicos muito revolucionários. Por que meu aparelho rastreador nunca acha padrinhos mágicos? Jesse, James e Meow são o trio atrapalhado de membros da equipe Rocket, que é uma organização criminosa dedicada a capturar e roubar pokémons fortes e raros. No entanto, apesar de fazerem parte de uma organização criminosa, o trio não parece ser muito maligno, mas sim muito idiota, já que a maioria de seus planos para obter pokémons sempre acabam dando errado, e eles terminam sendo explodidos e mandados voando para longe. Porém, apesar de fracassarem em seu trabalho na maior parte do tempo, os três são muito persistentes e sempre se esforçam ao máximo para tentar agradar seu chefe. Equipe Rocket fazendo uma cena maluca na velocidade da luz! Rendam-se agora ou preparem-se para lutar. Um outro vilão bastante atrapalhado e conhecido que também não podia faltar nessa lista é o Plankton de Bob Esponja. Ele é uma criatura minúscula e egoísta, que tem como principal objetivo dentro do desenho conseguir roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. E para isso ele vive desenvolvendo vários planos malucos e mirabolantes. No entanto, nenhum dos planos de Plankton dá certo e ele sempre termina se dando muito mal, seja por ele mesmo se atrapalhar ou por algum outro motivo imprevisto. Plankton também tem uma obsessão por dominação mundial, já que ele está sempre mencionando que dominará o mundo assim que roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Mas como sabemos que dificilmente ele conseguirá a fórmula, esse sonho de dominar o mundo parece ser algo muito distante. Luz celestial! Eu sempre soube que haveria quando pegasse a fórmula! E para terminar essa lista, temos um vilão clássico, o Macaco Louco. Ele é um chimpanzé com um intelecto avançado, cujo principal objetivo é destruir as meninas superpoderosas, esmagar Townsville e conquistar o mundo. Exatamente nessa ordem. Para conseguir fazer isso, ele gasta muito de seu tempo planejando e inventando novas armas e robôs gigantes. No entanto, ele nunca consegue alcançar seus objetivos, porque seu comportamento e temperamento sempre fazem ele fazer papel de bobo e ser derrotado pelas 3 garotinhas com superpoderes. O macaco louco? Ele é bom, mas não é incrível. E esses foram alguns dos vilões mais atrapalhados e idiotas dos desenhos. Deixe aí nos comentários se você se lembra de mais algum outro que eu não falei. Valeu e fui!